A igreja é como uma espécie de fogueira. Você tem todas as brasas flamejantes acesas em uma fogueira. Se você remover uma única brasa para longe, ela vai esfriar em questões de minutos. O fogo se apaga, o carvão fica escuro. Mas se você pegar um carvão que perdeu seu fogo e colocá-lo de volta na fogueira, ele acende novamente, sem perder o seu brilho. Isso é o que eu chamo o poder da comunhão. Graça e paz, meus amados. Eu quero hoje tratar de um assunto que é muito importante e esse assunto tem sido muito discutido. É a verdade espiritual da brasa e da fogueira. Talvez eu vou tratar isso de um tom meio metafórico, mas hoje eu escuto muito as pessoas dizendo que, dada a pandemia e a gente já voltou a ir para a igreja, as pessoas se sentem acomodadas ou já se acostumou com esse novo sistema de culto remoto. E nós vamos tratar um pouquinho acerca disso e as implicações que nós temos tanto para essa pandemia como também para vivermos uma vida de relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia de Deus. Hebreus 10 e 25. Atualmente, você não quer ir à igreja, até porque você não pode. Então, muitas vezes você fica acostumado a assistir o culto de adoração de uma forma virtual. Então você fica em casa, que é mais cômodo, tá certo? E essa comodidade lhe deixa, de certa forma, um pouco relapso com a obra de Deus e com tudo que Deus quer que nós façamos na sua obra. Então é muito simples as pessoas ficarem de pijama, às vezes faz o café, começa a cozinhar, assistindo a escola bíblica dominical, por exemplo. Mas a Bíblia deixa muito claro, nós não devemos negligenciar nossa congregação como algumas pessoas fazem, mas encorajar uns aos outros, especialmente agora que o dia do seu retorno se aproxima. É por isso que você precisa de uma igreja como uma família. É por isso que nós precisamos nos reunir como igreja, como pequenos grupos, como células. É por isso que nós precisamos estar juntos, porque o dia do Senhor se aproxima. Então eu posso olhar para o meu passado e ver o quanto isso é importante estar na casa do Senhor. Lembro-me que não fosse hoje. Minha mãe tinha se separado do meu pai, estavam vivendo uma crise conjugal, eu era um adolescente ainda. E naquela noite, uma noite de sexta-feira, eu convidei minha mãe para ir para a igreja e ela estava meio assim, mas final das contas, findou que ela foi comigo. E ela chegando ali na igreja, ela recebeu uma palavra do Senhor tremenda na vida dela. Lembro como se fosse hoje a missionária Geilza, não sei porquê, mas eu creio que movida pelo Espírito Santo, trouxe uma palavra que foi profunda no coração da minha mãe. E minha mãe, ao ouvir aquela palavra, desistiu de qualquer possibilidade de deixar meu pai. Hoje, eu paro para pensar e vejo, meus pais têm mais de 50 anos casados. Eu fico imaginando, se a gente não tivesse ido àquele culto, se Deus não tivesse falado aos nossos corações, como teria sido ou como teria ficado a minha vida? Se eu decidisse ter ficado em casa comodamente, assistindo televisão, assistindo novela, jogando videogame, como é que seria? Hoje eu teria perdido algo que mudou profundamente não só a minha vida, mas a vida da minha família. Então, se as portas da igreja estão abertas, meu irmão, eu quero estar lá. Naturalmente, a gente tem que levar em consideração outros aspectos, e principalmente os dias de hoje. Hoje eu paro para pensar que a gente deve ser cauteloso e nós estamos procurando, tomando todas as medidas necessárias para que nós possamos estar na igreja de forma segura e obedecendo às autoridades que
determina as regras de isolamento. Agora, eu sei que há momentos que você não pode ir para a igreja porque você pode estar doente, você pode estar trabalhando, digamos, você está trabalhando numa plataforma de petróleo, você vai passar o quê? 30 dias aí fora de casa, então você não tem igreja. Mas a sugestão que eu dou, junte-se com as pessoas que comungam da mesma fé que você e tente cultuar e louvar a Deus onde você está. E também as atividades remotas são bem-vindas, até porque hoje nós nos valemos cerca de 4 meses dela, né, das atividades remotas, mas nós estávamos cultuando a Deus. Então, em casos assim, ainda é importante que você se conecte com os seus irmãos cristãos, que podem ajudar e lhe encorajar na fé. É importante que os irmãos dentro das nossas congregações atinjam aquelas pessoas que experimentaram o desafio de chegar à igreja toda semana. Tem pessoas que não vai ter isso, mas a gente precisa estar encorajando uns aos outros. Jesus disse em Mateus 18 e 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Vamos continuar a orar e apoiar mutuamente e consideremos uns aos outros para incentivar no amor e na boa obra do Senhor. Que nós possamos sentir amor e prazer pela casa do Senhor. Assim que for permitido, assim que você se sentir seguro de estar na igreja, não perca a oportunidade. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Não é o seu lugar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos unidos, louvando e cultuando o nosso Deus. Que Deus dê um dia abençoado a você e a sua família. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela